Olá, sou o pastor Isaías e hoje nós estaremos dando continuidade na lição de número 2, 13 de outubro de 2024, sobre o tema As Promessas de Deus para Israel. Estamos falando do quarto trimestre de 2024 e já dando início no texto áureo diz: E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 e verso 3. A verdade prática diz que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe ela está baseada em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, e Romanos do capítulo 9 ao verso 1, que passaremos a ler, que diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Está registrado em Romanos, no capítulo 9, 1, 2 e 3, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui nós temos os objetivos da lição de hoje. Detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e, por último, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Vamos já dar início na introdução, que diz o seguinte: as promessas divinas para Israel foram proferidas há de mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor. Quando vemos no livro do Gênesis, no capítulo 12, nós vemos ali, dando início a essas promessas divinas para Israel, dada a Abraão. E diz: tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez de promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. E aí, nesta chamada, está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Quando olhamos no livro do Gênesis, nós vemos lá, Deus iniciou o princípio da criação, os céus, a terra, todo o universo, mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram se desviando, foram se distanciando realmente do Deus, do Deus é que realmente também nós servimos, e começou a adorar outros deuses, a ponto de, quando Deus olhou do céu para a terra, apenas encontrou Noé, um homem justo, reto, um homem que temia Deus, e aí fez de Noé uma promessa a Noé, que ele destruiria toda a raça humana, porém pouparia a vida de Noé, juntamente com a sua família. Isso está registrado no livro do Gênesis. Novamente, depois que teve 40 dias de dilúvio, nós conhecemos a história. Novamente, depois que Noé estabeleceu em terra, as pessoas começaram realmente novamente a se multiplicar. E agora, quando vemos lá em Ur, a cidade onde morava a família de Abraão, seu pai Terá, então ali, nesse momento, também já estava todas as pessoas,
aquelas pessoas que moravam naquela região já estavam se corrompendo também com muita idolatria, ou seja, adoração a outros ídolos. E Deus, como tem uma promessa, né, como Deus queria, dentro do seu propósito, dentro do seu plano, ele encontrou Abrão. Este homem também que foi no capítulo 12, Deus faz esse contato, né, que agora ele faz promessas a este homem para que ele pudesse sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar. E por isso, né, nessa lição, nós veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmadas no advento de Jesus Cristo. No tópico 1, fala sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Nós fizemos essa leitura, o verso 2, e diz o seguinte, essas promessas tinham como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, ou a nação de Israel. Gênesis 12 e 2 diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Eu acredito, né, agora, pastor Isaías falando que Abraão não tinha noção, né, do que realmente Deus tinha para realizar através da sua vida, né? Mas ele crendo, né, por isso que em Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé, Abraão é considerado como pai da fé, porque ele creu realmente naquilo que Deus queria, o plano que Deus havia traçado através da sua vida. E ao longo da história, né, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão agora, né, porque quando nós vemos lá de Abraão para Abraão, Abraão é pai de uma multidão ou pai de povos, né, que ele seria o pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e a sua esposa Sara era estéril. Então aqui nós vemos, né, mais uma vez Deus colocando à prova Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, porque ele já era de idade avançada, com 75 anos, e com um agravante que a sua esposa Sara era estéril, ou seja, humanamente falando novamente, impossível que pudesse ter filhos, mas as promessas de Deus, elas não falham. As promessas que Deus faz, elas se cumprem. Anos depois, né, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação, a partir de Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 4 e 5, diz, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse, olha, agora, pois, para os céus, quantas estrelas se pode contar? E disse-lhe, assim será a tua semente. Então ali ele pensando, né, que o seu herdeiro seria o Eliezer, mas Deus não estava ali fazendo promessas, né, de pessoas que realmente não eram, que não estava dentro dos planos de Deus, mas sim um filho gerado através do casal Abraão e Sara. Vamos aqui no subtópico 1, né, reforçar aquilo que já falamos até agora. Qual é a promessa feita a Abraão? Que ele teria riquezas imensas, ele seria o líder de várias nações, que ele se tornaria uma grande nação. Quem respondeu que ele se tornaria uma grande nação, acertou. Segunda pergunta, diz, quando ocorreu a primeira menção da promessa de Deus a Abraão? Quando ele tinha 70, 95, 75 anos? Quem respondeu 75 anos, acertou. Mais uma pergunta, diz, qual foi a reação inicial de Abraão a esta promessa? Ele foi cético, ele acreditou, mas com o tempo esqueceu da promessa? Ele acreditou e confiou em Deus? Quem respondeu, ele acreditou e confiou em Deus, acertou. Por isso que ele é considerado, como já disse, o pai da fé. Ele creu em Deus, nas promessas que Deus havia feito através da sua vida. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 2. Partindo dessa premissa, Deus desejou promover o nome de Abraão, né? Aqui nós já... Abraão, né? Que
o nome dado a ele, né, antes de Abraão, apenas pai dali de um povo, de um grupo, agora não. Numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, porque Abraão já era um homem rico, Abraão já possuía terras, animais, enfim, ele já era um homem rico. Mas a promessa que Deus estava fazendo a Abraão era que esta nação, ela também teria a responsabilidade de apresentar a todo mundo o Deus verdadeiro, ou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A bênção material deveria carregar uma testemunha espiritual. Tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Gênesis 2:12, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, como eu disse no início. Ele morava em Ur, ali na Mesopotâmia, e ali na Mesopotâmia a idolatria já estava, era muito forte, né? E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, que seria o povo de Israel. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E a história, né, ela comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Inclusive, se você for lá em Israel hoje, nós tive a oportunidade de estar ali, e aí nós observamos, né, que realmente o nome de Abraão, de Sara, os patriarcas, enfim, todas aquelas pessoas que são citadas na Bíblia, elas são reverenciadas pela grande contribuição que deu para a nação de Israel. No exercício agora, para a gente fixar o conteúdo, de onde veio Abraão, segundo Gênesis 2:1? De uma linhagem real, de uma família idólatra, de um povo guerreiro. Quem falou de uma família idólatra, né, acertou. Segundo, qual o papel que Deus atribuiu a Abraão nas promessas feitas a ele? Ser pai de um povo que surgiria, ser um conquistador de terras ou ser um exemplo de idolatria? Ser pai de um povo que surgiria, esta é a resposta correta. Depois, qual era a intenção de Deus ao engrandecer o nome de Abraão? Proporcionar riqueza e poder? Torná-lo famoso entre os reis? Ou fazer dele um exemplo de fé e bênção? Quem citou fazer dele um exemplo de fé e bênção, acertou. E ali mais, e abençoarei, e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Subtópico 3:1. Então, esta foi uma promessa dupla, né, de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Então, nós vemos, né, que muitas nações que escravizaram o povo de Israel, como o Egito, como vários outros países que ali vizinhos a Israel, aqueles que iam contra Israel, eles realmente viam depois que Deus ele pelejava pelo povo de Israel e eles realmente tinham consequências, né, por querer destruir, querer acabar, querer prejudicar a nação de Israel. Não é diferente, abrindo aqui um parênteses, nos dias de hoje. Essa perseguição, essa maldade, essa intenção de destruir o povo de Israel, muitas nações têm essa intenção, mas Deus tem um plano especial com o povo de Israel e Deus não se agrada de nações, né? E a gente pede a Deus que o Brasil continue sendo uma nação que ore pelo Israel, que ajude Israel, que faz com que Israel continue sendo, né, para todo mundo essa bênção que foi através dela que veio o nosso Salvador, que é Jesus. De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, a promessa é confirmada em números. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Números 24:9. Vamos lá testar o conhecimento que Deus prometeu aos que abençoassem Abraão. Maldição, bênção, rejeição.
Quem disse bênção, acertou. Qual o livro da Bíblia que confirma a promessa feita a Abraão? Salmos, Números, Gênesis. Quem citou Números, acertou. Quem indica a frase abençoarei os que te abençoarem sobre a relação entre Deus e Abraão? A solidariedade, conexão direta e indiferença. Quem citou conexão direta, acertou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que é o subtópico 1.4. Esta promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3:15, que vamos fazer essa leitura em Gênesis no capítulo 3, no verso 15, que diz o seguinte, para reforçar aquilo que estamos comentando, lá, capítulo 3, no verso 15, diz o seguinte, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento de gravidez, em meio à agonia darás à luz, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominarás. O verso 15 diz, que nasceria, então nós vemos ali já a promessa de que Jesus, ele viria da semente da mulher e pisaria, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fiz aqui a leitura na Bíblia King James e aqui na João Ferreira. Podemos ter esta confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus. Sua boa notícia é oferecida a todas as nações. Gálatas 3, 8 e 16, que, conferindo lá em João 3,16, diz o seguinte, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então é o que eu disse, talvez Abraão naquele momento ele não entendesse a dimensão de que Deus estava realmente, o plano de Deus, que seria traçado, foi traçado através da sua vida, todas as nações seriam benditas. E Gálatas 3:8 confirma isso. Somos justificados pela fé. Nós, como gentios, nós somos considerados, existe 3 povos, são gentios, a igreja e os judeus. Então nós, como gentios, quando aceitamos a Jesus, nós somos justificados pela fé. Porque nós cremos no sacrifício de Jesus, porque nós cremos que assim como Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento virginal de Jesus, ali nós temos a certeza de que nós somos abençoados através das bênçãos que Deus deu a Abraão. E ora, as promessas elas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como falando de muitas, como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Ou seja, em Cristo nós somos abençoados. Nós temos também e fazemos parte desta grande promessa que Deus fez a Abraão. Qual a primeira profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus? Gênesis 6:8, 3:15, Gênesis 1:1. Quem disse Gênesis 3:15 acertou. E agora, na carta de Paulo aos Gálatas, qual o papel do descendente de Abraão? Construirá um templo, trará bênção espiritual, condenará as nações? Quem disse trará bênção espiritual, acertou. O que Paulo confirma na sua carta aos Gálatas? Que todos os homens devem se submeter a Abraão, que uma bênção espiritual viria através de Abraão, que as leis de Moisés são inúteis. Quem disse que uma bênção espiritual viria através de Abraão, acertou. Outras promessas a Israel. Tópico 2. Promessa, diz lá, promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, como eu já disse, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado de idade. 75 anos Abraão tinha, e sua esposa também, além de ser estéril. 2 impossibilidades. Mas, como eu disse,
Para Deus nada é impossível. Se Ele prometeu, vai cumprir, né? E Ele proporciona meios para que a promessa se cumpra. O pai da fé argumentou com Deus que poderia ser Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Eis que veio a palavra do Senhor a Eliseu: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se a pode contar? E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando nós vemos lá em Hebreus, ele entra, né, como já falei várias vezes, na galeria da fé, como homem que creu na promessa que Deus havia feito a ele. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Promessa de uma terra, promessa de um filho, promessa de riqueza. Quem disse promessa de um filho, acertou. Segundo, o que Abraão argumentou sobre a herança? Que seu servo Eliezer seria o seu herdeiro, que seu amigo seria seu herdeiro, que não tinha filhos, que seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. Qual era a condição de Sara, esposa de Abraão, que tornava a promessa estranha? Era estéril, não queria ter filhos, era muito jovem. Quem respondeu que era estéril, acertou. A promessa de um filho a Isaque. Então Deus não se esqueceu das suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Gênesis 25, de 1 a 5. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, né? E gerou Zinrá, Joksã, ou seja, várias filhos. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Nós conhecemos essa história, que Abraão pediu para que Eliezer fosse nas terras da sua parentela na Mesopotâmia para buscar uma esposa para Isaque. E ali, né, quando nós vemos naquele momento em que os camelos, né, dele precisavam de beber água, né, e Rebeca foi aquela que foi com um cântaro dar água para os camelos, e ali, né, tudo que aconteceu foi provisão de Deus para que realmente ali se confirmasse que Rebeca seria a esposa de Isaque. Ele foi a Mesopotâmia, né, foi lá na direção de Deus, encontrou a esposa Rebeca para o filho do seu senhor e a levou Isaque, que se casou com ela. Nesse tempo, né, próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis, no capítulo 25, verso 24 a 26, diz, né, e cumpriu seus dias para dar à luz, e gêmeos do seu ventre, tá? E saiu o primeiro, era ruivo de todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado na mão do seu calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Para reforçar o conteúdo, quem casou com Abraão após a morte de Sara? Lia, Quetura, Rebeca. Quetura, né? Para qual região Eliezer foi à busca de uma esposa para Isaque? Egito, Mesopotâmia ou Canaã? Quem citou Mesopotâmia acertou. Quantos filhos gêmeos Rebeca deu à luz? 2, 1, 3. Quem disse 2 acertou. No tópico 3 agora, a promessa, no subtópico 2, 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, Hebreus 11, 17 a 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Peregrina nesta terra serei, contigo te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra.
Então aqui nós vemos reforçando a promessa que Deus já havia feito a Abraão, e agora Isaac retoma novamente, Deus reforçando a promessa. E aqui esta promessa nós vemos aqui também que está bastante relacionado com a posse das terras que Deus haveria de dar ou deu a Abraão. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Nós temos aqui, conhecemos a história, quando Esaú trocou com Jacó a sua primogenitura, dando a Jacó esse direito. Está registrado em Gênesis, no capítulo 27, do verso 30 a 34. É importante você fazer essas leituras para que possa aí ter conhecimento dessa história, para contextualizar a história. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril também. Nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara. Agora nós vemos aqui Rebeca também, ou Raquel, ela era estéril, que era o direito dele de ser o primogênito, e ele trocou com Jacó por um prato de lentilha. É importante fazer essa leitura, ou seja, ler esses textos, para que possa aí ter um melhor conhecimento da passagem que nós estamos aqui comentando. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Da mesma forma que nós vemos lá Abraão e Sara, agora também nós vemos aqui Jacó e Raquel, que também era estéril, e que também Deus fez um milagre para que pudesse dar continuidade nas promessas que Deus, ou seja, no propósito que Deus tinha para a geração de Abraão. Isaac chamou Jacó e abençoou, ordenou-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, na casa de Betuel, pai de tua mãe, toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E agora nós vemos aqui a linhagem, por estratégia de Labão. Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Também, essa passagem de Gênesis 29, 21 a 27, nós temos que quando ele trabalhou por Raquel 7 anos, porém quando foi Labão, ele enganou Jacó, ele teve que se casar com Leia por ser a primogênita, e com Leia ele teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E aí, mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, concebeu 2 filhos, com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Teve mais uma filha com Leia, Diná, que ali Zilpa, Gad e Azer, Raquel, José e Benjamim, e Bila, Dan e Naftali. Vamos agora testar o conhecimento. Que Esaú trocou por um prato de comida. O que Esaú trocou por um prato de comida? Sua herança, suas bênçãos, seus direitos de primogenitura? Quem disse seu direito de primogenitura acertou. Com quem Jacó se casou, que era estéril? Raquel, Leia, Bila? Quem disse Raquel acertou. Quantos filhos Jacó teve com Leia? 8, 4, 6. 6, quem falou 6 acertou. E agora no subtópico 2.4, promessas do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a Israel e a humanidade. Por isso, o seu Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1 e 23. E aí nós vemos lá em Isaías 7,14, diz o seguinte: olha, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Promessa cumprida em Mateus 1 e 23. Jesus veio realmente e foi um descendente de Jessé. Testando o conhecimento, quem falou sobre a promissão de Messias através do profeta? Moisés, Davi ou Isaías? Quem citou Isaías acertou. Como é chamado Jesus em relação a Davi? O Senhor, o príncipe ou o filho de Davi? O filho de Davi. E por último, o que significa Emanuel? Deus conosco, Rei dos Reis, o Libertador. Deus conosco.
a promessa de salvação para Israel. O último tópico agora diz a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas 21, 24 diz: e cairão ao fio da espada. Para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Eu sei que é um assunto também muito interessante, mas seria importante estudar como nós estudamos o livro de Daniel, e em específico as 70 semanas de Daniel. Então nós vemos que o povo de Israel, depois que se desviaram da presença de Deus, eles foram espalhados pelo mundo. Eles não tiveram mais nação, não tiveram mais terras, e eles ficaram totalmente, até mesmo dispersos, e não mais tendo lugar para adorar a Deus, porque o templo foi destruído e eles foram expulsos da terra prometida por Deus, por ele. Porém, isso estava também dentro dos planos de Deus, que abre-se agora a oportunidade para nós, que somos considerados gentios, de também sermos abençoados através da nação de Israel. Ali nós vemos que 69 semanas, elas se passaram quando Jesus foi crucificado. A partir do momento que houve a crucificação, Jesus agora ele é sepultado, 3 dias Jesus ressuscita, e a igreja em Atos dos Apóstolos ela entra em cena. O tempo dos gentios se dá o início. Então nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, momento em que a salvação ela foi aberta para aqueles que realmente creem em Jesus como Salvador da humanidade, creem em Jesus como Deus que veio, o Messias prometido em Isaías 700 anos antes, e aqui agora, até que o tempo dos gentios se complete. A última semana de Daniel, ela vai ainda se dar início quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando em Tessalonicenses nós vemos ali que haverá, que nós que seremos transformados, enfim, nós estaremos, a igreja será arrebatada e Jesus também vai vir buscar a sua igreja. Então, findará o tempo dos gentios e dar-se-á início à última semana de Daniel, que está relacionado à grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz, em que os israelitas vão ali achar, entender que o anticristo tem boas propostas, mas quando vê que ali eles foram enganados, mas agora começará a perseguição contra os israelenses, os israelitas, e também vai culminar na batalha do Armagedon, que também a Bíblia registra, fala sobre a batalha do Armagedon, uma batalha sangrenta, em que o mundo todo vai se voltar contra a nação de Israel para destruir, e naquele momento nós vemos ali que Jesus ele vai vir, quando nós vemos lá em Apocalipse, com escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali a nação de Israel vai reconhecer que realmente Jesus era o Messias prometido lá em Isaías. Jesus já havia realmente cumprido o seu ministério aqui na terra. Por isso os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos tratam de questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o seu Jesus como o seu Messias verdadeiro. Romanos 9:30 diz, e 31 diz: que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça, alcançar a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Ou seja, agora, os gentios que não conheciam, aceitaram, e os judeus, eles estavam longe, eles não aceitaram realmente Jesus como o Messias. No tópico agora, para reforçar o conteúdo, qual o tema central do capítulo 9, dos capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo? Rejeição da promessa de Deus, a crença de que todas as nações são iguais,
A queda de Israel e suas promessas, quem disse a queda de Israel e suas promessas, acertou. Lucas, no capítulo 21, verso 24, menciona sobre Israel, que será um exemplo de nação sacerdotal, que será uma nação próspera, que ficará sob o domínio de outras nações. Quem falou domínio sobre outras nações, acertou. De acordo com Romanos, como Israel se comportou em relação ao seu Jesus? Aceitou Jesus? Rejeitou Jesus? Ou sempre esteve em comunhão com Deus? Rejeitou Jesus como Messias verdadeiro. Então agora, né, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela demasiada tristeza do apóstolo dos judeus que não conhecem a Cristo. Né? Diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todo meio chegar à salvação de alguns. Né? Paulo, ele foi, nós vemos ali, né, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Deus fala para Ananias, né, que vai, esse que é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Né? Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. E ele teve essa oportunidade de fazer as suas viagens, as 3 viagens missionárias, propagando o nome de Jesus pela Ásia, em vários lugares. Paulo, né, tanto na sua primeira, segunda e terceira, levando a mensagem do evangelho. E onde Paulo chegava, existiam judeus, né, naqueles lugares, e muitas das vezes os judeus o perseguiam e até mesmo querendo matar por estar falando, indo de encontro, né, àquilo, a crença que eles tinham no judaísmo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne, Romanos 9,5, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Nós temos, sim, né, de que pregar o evangelho, falar de Jesus também para os judeus, para que eles entendam que Jesus é o Messias prometido. Vamos aqui reforçar o tópico. Qual o tema principal do capítulo 9 de Romanos? Alegria de Paulo pelos humanos, tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo, ou a riqueza dos gentios? Tristeza de Paulo pelos judeus. Segundo, de acordo com os romanos, quem descende diretamente de Jesus segundo a carne? Resposta: os gentios, os romanos e os judeus. Aqui, né? Os judeus, né? De acordo com Romanos, quem descende diretamente de Jesus segundo a carne? Os judeus. Qual deve ser a atitude dos cristãos em relação à salvação dos judeus, conforme o texto? Indiferença, desinteresse ou compromisso permanente? Compromisso permanente com a salvação dos judeus. Por isso que nós temos que orar pelos judeus, nós oramos pelos judeus, oramos pela paz de Israel, que nós vemos ali a situação difícil que a nação de Israel enfrenta nesse momento, de várias nações, vários grupos, né, que estão ali querendo a destruição de Israel, mas Deus está com aquele povo, porque ele é o povo da promessa, a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: das quais é a adoção de filhos, é a glória, os concertos, é a lei, o culto, as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 3 e 5. E estas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que estes povos serão chamados de filhos de Deus, Romanos 9, 26. O remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11 e 26. Reforçando o tópico, o que é garantido a Israel segundo Romanos 9, 3 e 5? Conquista de terras, adoção de filhos ou rejeição total? A adoção de filhos, assim como nós, gentios, somos também enxertados. Nós, né, gentios, somos enxertados como a Bíblia fala, né? Nós éramos jambuzeiro bravo que fomos enxertados na oliveira verdadeira. E agora, neste momento também, o povo de Israel, eles têm que reconhecer Jesus como Salvador. Segundo Romanos,
Quem será chamado filho de Deus vivo? Os pagãos, os gentios ou os israelitas? Os israelitas. Qual é a descrição do remanescente em Romanos 1:27? Conjunto de líderes, remanescente fiel de Israel ou um grupo de ricos? Remanescente fiel de Israel. Na conclusão, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu em parte. Terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, como eu disse, Israel está dentro do relógio escatológico, As 69 semanas já se passaram, nós estamos na plenitude dos gentios, mas a última semana ela tem que se cumprir para que possa implementar o seu glorioso reino milenal ou do milênio. Lembramos que a palavra de compromisso com o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Vamos agora ao exercício. Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse que ele seria uma grande nação? Quando Deus disse a Abraão, ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos. Depois, que promessa Deus fez a Abraão acerca de outros povos? A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção? Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. 3. Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. 4. Por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Pois trocou por um prato de comida, Gênesis 27:30 e 34. O que Romanos 9 demonstra? Revela demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não reconheciam ou conhecem a Cristo, como 1 Coríntios 9:22. E na próxima lição de número 3, no dia 20 de outubro de 24, nós estaremos estudando as promessas de Deus para a igreja. Que Deus te abençoe e que esta lição possa te ajudar a entender que Deus, quando promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu a você algo, entenda que estas promessas elas se cumprirão, porque Deus zela pela sua palavra para cumprir. Que Deus te abençoe neste dia.